Flamengo perde para o PSG e descobre seu verdadeiro tamanho. Essa manchete existe. Essa manchete foi publicada. Essa manchete foi escrita, revisada, aprovada e jogada na internet para milhões de pessoas lerem. E eu preciso te fazer uma pergunta. Você acha que essa manchete seria publicada se fosse o contrário? Se o PSG tivesse perdido nos pênaltis para a gente, alguém ia escrever PSG descobre seu verdadeiro tamanho? Não. E você sabe por quê? Porque só no Brasil uma manchete dessa existe. Só aqui, só nesse país onde jornalismo esportivo virou sinônimo de provocação barata, de caça ao clique, de narrativa preguiçosa que não analisa nada, mas opina sobre tudo. E hoje eu vou destrinchar essa manchete. Vou mostrar por que ela é absurda, por que ela é desonesta e por que ela só existe porque o clube em questão é o Flamengo. Vamos ler de novo com calma. Flamengo perde para o PSG e descobre seu verdadeiro tamanho. Essa frase pressupõe 3 coisas. Primeiro, que o Flamengo não sabia qual era seu tamanho antes dessa final. Segundo, que perder nos pênaltis revela algo definitivo sobre a dimensão de um clube. Terceiro, que o tamanho do Flamengo é menor do que a gente achava que era. As 3 pressuposições são falsas. As 3 são desonestas. As 3 ignoram completamente o que aconteceu na temporada, o que aconteceu no Mundial e o que significa tamanho de clube no mundo real. O Flamengo chegou numa final de Mundial, enfrentou o PSG, um dos times mais ricos do planeta, e empatou em 120 minutos. Não foi goleado, não foi humilhado, não tomou baile, empatou e perdeu nos pênaltis. Nos pênaltis, naquela loteria onde um melhor não necessariamente ganha, onde sorte conta tanto quanto técnica, onde um goleiro reserva pode ter o dia dele e acabou. E aí vem uma manchete dizendo que isso revela o verdadeiro tamanho do clube. Revela o que exatamente? Revela que o Flamengo é humano, que pode perder, que pênalti é loteria? Isso todo mundo já sabia. Isso não é revelação. Isso é futebol. O que essa manchete realmente revela não é o tamanho do Flamengo. É o tamanho do problema que a gente tem com o jornalismo esportivo nesse país. Eu quero que você faça um exercício mental comigo. Imagina que o PSG perdeu nos pênaltis. Imagina que foi o contrário. O Flamengo ganhou. Você acha que algum jornal francês, algum portal europeu, alguma colunista de lá ia escrever PSG perde e descobre seu verdadeiro tamanho? Não há. Sabe o que iam escrever? PSG cai nos pênaltis em final dramática. PSG perde Mundial na loteria dos pênaltis. PSG chega perto, mas não. Consegue erguer taça. Nada sobre descobrir tamanho, nada sobre revelar limitação, nada dessa narrativa rasteira de diminuir o clube porque perdeu uma final. E eu vou mais longe. O PSG nunca ganhou Champions League. Nunca. Chegou em final uma vez e perdeu. E mesmo assim ninguém menos ninguém questiona se o PSG é grande. Ninguém escreve manchete dizendo que eles descobriram o verdadeiro tamanho. Ninguém faz isso. Porque na Europa, jornalismo esportivo ainda tem um mínimo de respeito por história, por contexto, por aquilo que um clube representa. Aqui no Brasil, aqui a gente tem jornalista que acha que pode resumir a história inteira de um clube numa manchete depois de uma derrota nos pênaltis. Só no Brasil uma manchete dessa existe. Só aqui. Porque aqui a gente trata clube popular com desdém. Aqui a gente acha que clubismo é doença. Aqui a gente confunde análise com provocação. E aqui a gente esqueceu completamente o que é jornalismo sério. O Flamengo eliminou o Cruz Azul, eliminou o Pyramids. Chegou na final, empatou com o PSG em 120 minutos, e aí vem alguém e escreve que isso revela o verdadeiro tamanho? Revela nada. Isso é futebol. O melhor nem sempre ganha. O favorito nem sempre leva. Pênalti é cruel. Todo mundo sabe disso. Menos aparentemente quem escreveu essa manchete. E o pior, essa manchete não foi escrita por acaso. Não foi deslize. Foi escolha deliberada. Foi pensada. Foi construída para provocar, para gerar revolta, para fazer o flamenguista clicar com raiva, porque jornalismo esportivo virou isso, virou caça ao clique, virou provocação calculada, virou medir sucesso não pela qualidade da análise, mas pela quantidade de comentários indignados. E funciona, porque aqui estou eu falando sobre isso, porque a manchete viralizou, porque todo mundo está comentando. Missão cumprida para quem escreveu. Mas que missão foi essa? Informar? Analisar? Contextualizar? Não, a missão foi provocar. E provocaram, mas provocar não é jornalismo. Provocar é marketing barato. Agora vamos falar sério. Vamos falar do que realmente define tamanho de clube. Porque aparentemente tem gente que não entende. Tamanho de clube não se mede num pênalti. Não se mede numa final. Não se mede num jogo, numa temporada, num momento específico. Tamanho de clube se mede em história. Em quantas gerações passaram por ali. Em quantos títulos foram conquistados ao longo de décadas. Em quantas pessoas vestem aquela camisa não porque está na moda, mas porque o avô vestia, o pai vestia, e agora ele veste e vai passar para o filho. Tamanho de clube se mede em presença.
Em quantas cidades desse país você encontra torcedor? Em quantos estados, em quantos países, em quantos lugares do mundo alguém reconhece aquele escudo e sabe o que ele representa? Tamanho de clube se mede em alcance social. Em quantas vidas aquele time toca? Em quantas famílias se reúnem domingo para ver o jogo? Em quantas crianças aprendem a amar futebol através daquelas cores? Em quantos trabalhadores encontram naquele clube um momento de alívio na semana difícil? Tamanho de clube se mede em resistência. Em quantas crises o clube sobreviveu? Quantas tragédias, quantas dificuldades financeiras, quantos momentos onde parecia que ia acabar, mas não acabou porque tinha povo sustentando? Tamanho de clube se mede em identidade. Enquanto aquele clube significa para quem torce, enquanto ele define quem você é, enquanto ele faz parte da sua vida, da sua família, da sua memória. E por todos esses critérios todos, o Flamengo é gigante. É um dos maiores clubes do mundo, não é opinião. É fato, é mensurável, é comprovável. O Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores no Brasil. É a maior torcida do país. É uma das maiores torcidas do mundo. Isso não é achismo. Isso é pesquisa. Esse é o ODE. O Flamengo tem história centenária. Tem títulos em todas as décadas. Tem ídolos que marcaram gerações. Tem momentos que viraram lenda. Tem 81, tem 19... tem 21, tem agora 25, o Flamengo sobreviveu ao incêndio do Ninho, sobreviveu a crises financeiras, sobreviveu a gestões horríveis, sobreviveu a tudo e continua continua gigante, continua cheio de gente que ama, que sofre, que celebra. Isso é tamanho de clube, não é pênalti, não é uma final, não é uma manchete, é construção de 100 anos. É presença constante, é fazer parte da vida de milhões. É ser maior que qualquer derrota porque você é maior que qualquer momento específico. E quem não entende isso, quem acha que dá para resumir o Flamengo numa manchete depois de uma derrota nos pênaltis, simplesmente não entende o que é clube grande. Agora vamos falar do PSG. Porque a comparação é justa e é reveladora. O PSG nunca ganhou Champions League. Nunca. É o torneio mais importante de clubes do mundo. O PSG, com todo o dinheiro do Qatar, com Messi, com Neymar, com Mbappé, com um elenco de bilhões de euros menos, nunca ganhou. Chegou em final uma vez, em 2020, contra o Bayern, e perdeu 1-0 no tempo normal. Não foi pênalti, foi derrota clara. Alguém escreveu que o PSG descobriu seu verdadeiro tamanho? Não, ninguém escreveu isso. Sabem o que escreveram? Que o PSG chegou perto, que foi campanha histórica, que foi o melhor momento do clube, que era questão de tempo. E o PSG continuou sendo tratado como gigante, continuou sendo respeitado, continuou sendo chamado de potência, porque na Europa, perder final não diminui clube. Mas aqui o Flamengo perde nos pênaltis e descobre seu verdadeiro tamanho. A diferença é gritante e revela muito mais sobre quem escreve a manchete do que sobre o clube que perdeu. Outro exemplo, Liverpool, um dos maiores clubes da Inglaterra, perdeu o final de Champions em 2018 para o Real Madrid. Ninguém escreveu que o Liverpool descobriu seu tamanho. No ano seguinte, ganhou. E foi tratado como conquista merecida de clube grande. Juventus perdeu final de Champions várias vezes nos últimos anos. Ninguém escreve que a Juventus descobriu seu tamanho. Continua sendo tratada como gigante italiano. Atlético de Madrid perdeu 2 finais de Champions para o Real Madrid. Nos pênaltis em 2016, no tempo normal em 2014. Ninguém escreve que o Atlético descobriu seu tamanho. Continua sendo tratado como time competitivo e respeitável. Mas o Flamengo perde nos pênaltis numa final de Mundial e vem manchete dizendo que descobriu o verdadeiro tamanho. Por quê? Qual a diferença? A diferença é que aqui no Brasil a gente não respeita o próprio futebol. A gente não respeita os próprios clubes. A gente trata clube popular com desdém. E a gente acha que jornalismo esportivo é espaço para provocação, não para análise. O PSG pode perder quantas finais quiser. Vai continuar sendo tratado como gigante. Porque é clube europeu, porque tem dinheiro, porque tem marketing global. O Flamengo pode ganhar Libertadores, Brasileirão, chegar em final de Mundial menos. Mas se perder nos pênaltis vem manchete diminuindo. Isso não é jornalismo. Isso é clubismo disfarçado. Isso é falta de profissionalismo. Isso é tratar a torcida como inimigo, não como público. E agora vamos ao cerne da questão. O problema não é só essa manchete. O problema é o que ela representa. Jornalismo esportivo no Brasil virou outra coisa. Virou caça ao clique. Virou provocação calculada. Virou espaço onde vale mais gerar revolta do que gerar entendimento. Antigamente, jornalista esportivo informava, contextualizava, analisava, explicava o jogo, a tática, o momento do clube, as circunstâncias, tinha compromisso com verdade, com contexto, com justiça na análise. Hoje, jornalista esportivo provoca, cria narrativa, escolhe lado e mede sucesso não pela qualidade do texto, mas pela quantidade de engajamento. E engajamento se consegue fácil. E é só provocar,
É só escrever algo que irrite. É só diminuir time grande. É só criar polêmica onde não existe. E pronto, milhares de comentários, milhares de cliques, matéria viralizada, missão cumprida. Mas que missão é essa? Informar o público, melhorar o debate, elevar o nível da discussão? Não. A missão é gerar tráfego. É fazer o site vender mais anúncio. É tornar o nome do colunista mais conhecido. E o preço disso é a credibilidade, é a confiança, é o respeito. Essa manchete é sintoma de problema maior. Ela não surgiu do nada. Ela é produto de ambiente onde vale tudo, on the pod tudo, onde jornalista esportivo acha que tem carta branca para falar o que quiser, do jeito que quiser, sem compromisso com justiça ou com contexto. E o pior, isso funciona. Porque a gente clica, porque a gente comenta, porque a gente se revolta. E cada clique, cada comentário, cada compartilhamento indignado reforça o modelo. Mostra que o funciona, incentiva mais do mesmo. É ciclo vicioso. E a gente faz parte dele, mas tem que quebrar, tem que parar, tem que ter limite. Tem que ter linha que não se cruza. E reduzir clube de 40 milhões de torcedores a uma manchete diminutiva depois de derrota nos pênaltis. Cruza essa linha. Não é análise. Não é crítica construtiva. Não é jornalismo. É provocação barata. É desrespeito. É falta de profissionalismo e merece ser chamado pelo que é. Então vamos encerrar com clareza, com objetividade, com verdade. O Flamengo não descobriu seu verdadeiro tamanho ontem. O Flamengo já sabe qual é seu tamanho. Sabe faz tempo. Sabe desde 1895. Sabe desde 81, sabe desde cada título, cada conquista, cada momento que marcou gerações, o Flamengo é gigante. E não é gigante por ter ganho essa ou aquela final. É gigante pela história, pelo povo, pela presença, pela resistência, por fazer parte da vida de milhões, por ser maior que qualquer derrota, por continuar ali sempre independente do resultado. Perder nos pênaltis não muda isso, não diminui, não revela nada além do óbvio. Futebol é assim. Às vezes você perde, às vezes o goleiro do outro lado tem o dia dele, às vezes a sorte não está do seu lado. Acontece, mas isso não define tamanho, não define história, não define quem você é. E quem acha que uma manchete pode redefinir o clube centenário simplesmente não entende do que está falando. O verdadeiro tamanho do Flamengo está nos estádios lotados, está nas ruas pintadas de vermelho e preto. Tá nas famílias reunidas domingo. Tá nos 40 milhões que carregam essa camisa como identidade. Tá na história que atravessa gerações. Tá na presença que não diminui, não enfraquece, não desaparece. Isso é tamanho. Isso é grandeza. E isso nenhuma manchete, nenhuma derrota, nenhum pênalti perdido vai tirar. O Flamengo continuará sendo gigante amanhã. Continuará sendo gigante daqui a 10 anos. Continuará sendo gigante daqui a 50. Porque grandeza não se mede em momentos, se mede em permanência. E o Flamengo permanece, sempre permaneceu, sempre vai permanecer. Me diz nos comentários, você acha que essa manchete seria publicada se fosse clube europeu que tivesse perdido? Você acha que o PSG, se tivesse perdido nos pênaltis, seria tratado assim? E outra, você concorda com essa manchete? Você acha que perder nos pênaltis revela o verdadeiro tamanho de um clube? Quero saber sua opinião. Concordando ou discordando? Quero debate honesto. Se você acha que esse tipo de jornalismo precisa ser criticado, deixa o like. Se você acha que a gente precisa cobrar mais seriedade, mais compromisso com o contexto, mais respeito com a história dos clubes, se inscreve no canal e compartilha. Porque essa conversa precisa acontecer. Esse debate precisa existir. E quanto mais gente participar, melhor. Até o próximo vídeo. E lembra, manchete passa, clube fica. E o Flamengo é gigante. Sempre foi. Sempre será.